Fala pessoal, boa noite a todos vocês, que Deus abençoe a sua vida. Galera, hoje, dia 25 hoje, né? Dia 25 de novembro de 2025. Bom, hoje, com a graça de Deus, mais um episódio, nós estamos aqui, estávamos esperando a nossa convidada de hoje chegar. E hoje eu gostaria de começar o nosso programa com algo que eu preparei para que nós possamos entender como que as mulheres elas são fundamentais na sociedade. E eu gerei um texto aqui para que nós possamos meditar juntos e nós possamos compreender o que a mulher ela tem feito na sociedade. Vamos lá. Você sabia que só em 1827 as meninas foram autorizadas a frequentar a escola? E mesmo assim, estudava conteúdos diferentes dos meninos, reforçando desde cedo a falsa ideia de que a mulher era menos capaz. Em 1879, as mulheres conquistaram o acesso às faculdades. Em 1910, surgiu o primeiro partido político feminino. Mas apenas em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Em 1928, o Brasil elege a sua primeira prefeita. Em 1934, a primeira deputada federal. Somente em 1994, o Maranhão elege a sua primeira governadora. E apenas em 2011, o Brasil tem a sua primeira presidenta da República. Esse percurso mostra o quanto a presença da mulher na sociedade precisou e ainda precisa romper barreiras históricas. Esse repertório político é essencial para entendermos a luta pela igualdade de direitos, salário e oportunidades, voz e respeito. Hoje, mais do que nunca, a mulher deve se fazer presente em qualquer profissão, espaço, decisão e posição. Se você é homem, respeite a mulher que caminha ao teu lado. Se você é mulher, respeite sua voz, seu espaço e seu valor. Eu meditei nesse texto hoje e eu, gostei muito do que eu estava lendo. Eu falei, vou trazer para o programa de hoje. Galera, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você fazer parte da nossa história, da nossa caminhada. Gostaria de pedir para que você compartilhasse essa live. Hoje, gente, desde cedo eu já estava com o meu coração alegre, porque eu tenho certeza do que vai acontecer aqui hoje. Eu tenho certeza que algo extraordinário, através da nossa convidada de hoje, Deus vai fazer algo lindo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Eu quero apresentar hoje a nossa convidada, Marjorie Hang, correto? Isso. A Marjorie, ela é esposa, mãe de 2 meninos, Lorenzo e Manuel, empreendedora, mentora, micropigmentadora e design de sobrancelhas, psicanalista, mentora, CEO e mentora do projeto Woman Business. Pessoal, o currículo é extenso. Isso mostra a trajetória de vida dela e do que ela tem conquistado e impactado vidas. Marjorie, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você atender o nosso convite. Tenho certeza que Deus vai fazer algo lindo aqui hoje. As pessoas que estão nos ouvindo, eu gostaria de pedir para você, gente, deixa a sua pergunta. Ela é mentora. A tua pergunta vai ter resposta aqui. Não deixe de perguntar, de compartilhar essa live, para que outras mulheres também possam assistir a nossa live e também possa ouvir o que Deus tem para nós hoje. Marjorie, vamos começar? Bora. A gente gostaria de conhecer um pouquinho mais de você. De onde você é do Brasil? Sou de Santa Catarina, de Joinville. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 3 anos. 3 anos. Isso. 3 anos. Ok. Então você é de Santa Catarina. Isso. Ok. O que levou vocês a tomar a decisão de vir para os Estados Unidos, Marjorie? Meu marido sempre gostou muito daqui. A gente sempre teve aquele sonho americano, né? Mas eu confesso que, na realidade, eu queria ir para a Europa na época. E ele acabou falando que a gente fosse, que gostaria muito de vir para cá. Então acabou que, né, nessa mudança de a gente buscar uma outra vida,
acabou chegando. Estamos aqui. E vocês estão aqui hoje debaixo de um propósito, creio eu que vocês estão, né, debaixo de um propósito de Deus. Marjorie, nós vamos falar sobre o empreendedorismo feminino. E é uma área que muitas mulheres sofrem, né? Muitas mulheres passam por essa dificuldade, essas incertezas, né? Então, hoje, eu gostaria de fazer as perguntas que as nossas ouvintes, né? Né? Então, vamos começar. Marjorie, como uma mulher descobre se o que ela chama de sonho realmente é um propósito de Deus ou apenas um impulso momentâneo? Acho que a gente tem que alinhar muito o que é o propósito de Deus para nossa vida. Primeiramente, conhecemos a Deus. Nós vamos tendo um relacionamento, amizade. Eu acho que a gente, às vezes, propósito com ministério. Então, a gente começa a igreja, começa a ter uma visão, começa a ser estabelecido sobre o ministério e a gente acaba confundindo. Mas eu acho que tudo que nós fazemos, nós ali dentro do propósito de é, na realidade, a expansão né, do nome de Jesus. O propósito do Senhor para nós é esse. Então, quando nós estamos trabalhando, chegar aqui no braço, uma extensão do reino de Deus. Então, eu começo a aliançar essas coisas para entender qual que é o meu propósito. E daí, de repente, qual que é o meu sonho momentâneo, mas o que me leva até esse sonho? Por que eu estou sonhando com isso? Por causa de uma por causa de pessoas que me cercam. Então, a gente precisa pontuar e avaliar muito qual ciclo de pessoa nós estamos, se isso tem gerado questão de sonho, para não ser gerado um impulso, né, a realizar algo por impulso, depois ter um relacionamento com Deus, conhecer quem Ele é, para saber primeiro o propósito de Deus para nossa vida. E depois, descartando a influência das pessoas sobre o meu sonho e conhecendo o propósito de Deus, aí eu consigo meu propósito que o Senhor declarou, né? Aonde é que eu vou propagar o reino de casa com a minha família, para mulheres, para empreendedores, para quem for, né? Eu acho que a gente, antes de definir isso, a gente precisa ter essas bases bem encaixadinhas, essa visão, para não se confundir no caminho, no percurso. Compreendo. Marjorie, é possível o ser humano ele descobrir o seu propósito olhando apenas para dentro de si, seu coração? Não, de jeito maneira, porque quanto mais nós olhamos para nós, para o nosso coração, a Bíblia diz, né? O nosso coração é enganoso. Então, quanto mais nós olhamos para dentro de nós, mais egoístas, egocêntricos nós nos tornamos. Então, como que eu vou definir um propósito da minha vida olhando para mim mesmo, para um coração enganoso? Aqui a minha base, ela é cristã, né? Então, para mim, os meus princípios e aquilo que eu creio vem da palavra, né? Deus, da Bíblia. Então, eu não consigo olhar para mim dessa maneira e muito menos ensinar outras mulheres a fazer isso. Então, eu descarto essa possibilidade. Nós podemos olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Marjorie, você acha que o que nós estamos vivendo hoje, essa falta de direção das pessoas, as pessoas têm uma vida, mas não sabem o que fazer da vida, anda para lá e para cá, busca uma direção, busca caminho, só que não consegue. Você acha que é por isso que as pessoas estão passando por isso, porque está olhando apenas para dentro de si? Pode ser isso? Claro, pode ser. A gente eu vou olhar para a cruz, né? Isso, né? Eu vou sempre levar tudo para lá, porque para lá que é minha base. Então, eu acho que a gente muito eu. Então, eu acho que isso acaba confundindo as pessoas. Compreendo. O Marjorie, o ser humano em si, ele quando ele olha para dentro de si, do seu coração e às vezes, porque nós temos vontades, nós temos desejos, nós temos sonhos, né? E quando se uma pessoa ele tem algo dentro dele, dentro do coração dele, que queima no coração dele, ele sente há muitos anos que aquilo faz parte da história dele, da vida dele.
Marjorie, qual seria o primeiro passo para que isso venha se propagar, isso venha fluir, isso venha acontecer, o que esta pessoa está sonhando? Porque geralmente as pessoas sonham, só que não sabem como começar, não fica totalmente perdido. O primeiro passo é adquirir conhecimento, né? É base de você tem sonhado com por exemplo, eu quero muito ter um podcast. Então, eu não vou abrir um podcast se você tem conhecimento da área. Eu vou procurar conhecer primeiro sobre podcast. O que é podcast, como funciona, o que eu tenho para fazer com o podcast, para onde que eu posso propagar, qual é o meu público-alvo, o que eu vou fazer. Mas, sobretudo, sobre as coisas que você vai falar, sobre a base que você tem de podcast. Por exemplo, aqui a gente tem toda uma estrutura de mídia. Então, não seria, se você quiser ter um sucesso para esse sonho, de fato, muito fácil sonhar, mas é muito difícil realizar o sonho. Então, se você quiser de fato realizar esse sonho, você precisa primeiro ter conhecimento para fazer. Porque eu creio que a realização ela vem com essa base de conhecimento sobre a área que você quer construir algo. Marjorie, e então você está dizendo que são as habilidades técnicas, a pessoa precisa ter Precisa ter conhecimento. Primeira coisa para realizar um sonho é o conhecimento. Qual o sonho? É o conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento. Você acha que os nossos sonhos, o nosso propósito está ligado nos nossos valores, princípios? Está ligado nos nossos princípios e valores? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre como que isso está vinculado? O porquê que o propósito está vinculado nos nossos valores? Porque qual é o meu propósito hoje? O meu propósito hoje é ajudar mulheres. Então, eu gosto muito de ajudá-las a começar as coisas. Né? Então, qual o caminho que eu faço? Qual é o meu sonho é esse, Marjorie? O que eu vou fazer para conseguir chegar nisso aqui? Então, vamos lá, vamos criar um guia aqui para a gente conseguir chegar na realização. Então, qual é o meu propósito dentro de quais são os meus princípios e o meu propósito, para chegar no meu propósito? Meus princípios e valores, eles são regidos literalmente pelo que a Bíblia diz. Então, eu vou ser sincera, se mexer com coisas com aquela pessoa, é uma coisa que eu quero muito. Eu vou ensinar ela tudo que eu sei, eu não deixo para trás nada, eu não escondo pessoas, eu não tenho medo para você aquilo que eu aprendi em anos, questão de uma conversa, tá? Literalmente costume, né? Chaves de acesso. Acho essa palavra um pouco, né? Mas literalmente, às vezes, a gente está abrindo lugares, abrindo porta para as pessoas. E eu não tenho medo de fazer essas coisas, porque um dos meus princípios é não ter medo de dar o que eu tenho de conhecimento, não ter medo de ser porta para as pessoas, não ter medo de abrir lugares para essas pessoas. Então, eu creio sim que 100% dos meus. Eu sou uma pessoa cristã, sou uma mulher cristã, eu sou casada, primeira coisa Deus, depois a minha família, e depois servir ao próximo. Uma coisa que eu repito muito com os meus da casa, então, servir a Deus em primeiro lugar, segundo lugar a nossa família, terceiro servir ao. Quando eu criei esse projeto nessa questão de mulheres, a primeira coisa que eu falo, eu estou fazendo isso para servir ao próximo. Então, esses valores, esses princípios, eles me seguem. Quando eu falo de empreendedorismo, eu nunca deixo de citar a Deus, a Bíblia, porque eu acho que todas as coisas que eu aprendi, as maiores regras, as maiores lições, elas vieram dali. Então, todos esses, principalmente os meus valores, eu não vim de uma família com muitos princípios e valores. Então, eu tive que bater um pouquinho mais no meu caráter e aprender um pouquinho mais do que era valor, o que era princípio, para eu poder ensinar. Eu acho que de ensinar nada que a gente não tenha autoridade. E o que é autoridade para mim hoje? É você ser mestre no que você faz. Você, de fato, viver aquilo com excelência. Então, a partir do momento que você vive aquilo com excelência, você se torna um mestre naquilo para você ter autoridade sobre aquele assunto. Então, quando eu vou viver
a Bíblia, eu vou aprender sobre Cristo. Eu aprendi muito no trajeto com as pessoas, a mudança do meu caráter, a questão da integridade nos lugares. Então, isso é algo que eu sinto passo agora nessa fase de mulheres. Então, eu creio que meus princípios e valores, eles são 100% estão 100% ligados ao meu propósito para que eu possa fazer algo com excelência. Acho que é muito em vão falar de realizar um propósito e não estabelecer os meus princípios e valores dentro do que eu estou falando que vou fazer, né? Então, isso para mim é muito caro. Ô Marjorie, geralmente as mulheres, ela tem uma vida muito corrida, né? As mulheres, uma vida muito corrida. Filhos, marido, casa, trabalho. E muitas das vezes as mulheres, devido a esse percurso de vida muito difícil, muitas deixam de realizar os seus sonhos, deixam o seu sonho para trás. O que que você diria para o que que você falaria para essas mulheres que estão nessa situação? Qual o primeiro passo que elas deveriam tomar para que elas possam sair dessa situação? Eu acho que o primeiro passo é entender como. Então, por exemplo, tem uma 2 anos, né? E quando o Emanuel nasceu, um propósito com o Senhor, e o Senhor me pediu todo o meu material de trabalho, eu era de empreendedora, né, de trabalhar, enfim. E eu entreguei tudo ao Senhor naquele momento, né? Tive, claro, minhas emoções. Mas eu vivi a minha maternidade e eu entendi que aquele tempo era de viver a minha maternidade. Hoje, a gente é tão ansiosa, acho que o maior problema da mulher é esse, na verdade. A gente é tão ansiosa que a gente acaba não entendendo o momento que a gente está vivendo. Então, a gente foca demais no que a gente quer sonhar, no que a gente quer realizar, mas esquece de olhar para o agora. Eu sempre falo, né? Vamos escolher as guerras que nós vamos lutar hoje. Né? Vamos escolher as nossas guerras agora. Porque você tem que aprender primeiro a olhar para o que você está vivendo, o que está pedindo, qual é agora, né, a nossa prioridade. Eu sempre falo isso. A gente pode olhar a prioridade numa questão manual, uma questão de vida, mas a gente também não pode esquecer de olhar a prioridade do hoje, a prioridade do momento da sua vida agora. Então, como psicanalista, eu tenho tudo. O momento de a gente formar os nossos filhos vai até os 7 anos de idade. Então, eu tenho me dedicado, tenho tirado mais o meu tempo agora para os meus meninos. Eu tenho um que já passou dessa fase agora. Então, eu entendi que esse momento era o momento de eu dedicar aos meus filhos. E falta isso nas mulheres, têm essa necessidade. E, primeiro, refletir sobre qual é a nossa prioridade agora. Não quer dizer que você não vai ser uma empreendedora de sucesso, não quer dizer que você não vai ter um sucesso de fato no que é o seu sonho. Mas você precisa aprender a gerir o agora para com excelência chegar e realizar aquele sonho. Então eu penso muito nisso. Falta de administração do tempo do agora e muita ansiedade em querer realizar e ser maior no depois. Geralmente, o ser humano tende, não só as mulheres, né? Geralmente, todos nós quer viver o amanhã, Esquece do processo. Esquece do hoje. Marjorie, como que as mulheres, eu estou te perguntando como, porque Sim. você é uma mentora, então acredito que você não vai ter todas as respostas do mundo, mas eu acredito que você vai ter essa resposta. Como que as mulheres, elas conseguem se descobrir o que elas gostam de fazer para que elas possam realmente chegar num ponto e falar assim, é isso que eu quero para minha vida? Sabe que essa pergunta ela é bem engraçada, porque as mulheres elas têm dificuldade de enxergar um negócio no que elas são de fato boas em fazer. Não, elas querem seguir uma manada de coisas para fazer. Ou olhar, assim, olhar para o vizinho e achar que aquele caminho é mais fácil. E o que eu sempre falo, por exemplo, eu acho muito engraçado, eu tenho uma tia minha, que ela é
perfeita em decorar festa. Ela é maravilhosa. Eu falo, meu Deus, eu montei o teu negócio na minha cabeça, vamos fazer isso acontecer, vamos decorar a festa, tu vai estourar, porque tu é perfeita, impecável na decoração de festa. E ela, não, eu não quero trabalhar com isso aqui, mas bate a cabeça para trabalhar com outras coisas, sabe? A mulher, ela tem dificuldade de enxergar no que ela é excelente e faz, opa, desculpa, Não. e crer que aquilo ali pode virar um negócio. Gente, essa para mim é a maior dificuldade. E o meu trabalho normalmente é pegar a mulher e voltar ela para a essência dela e falar: você tá vendo isso que você fez? Isso aqui é comerciável. Você pode viver disso aqui. Você já parou para pensar? Mas muitas delas também não querem pagar o preço para chegar nesse lugar, sabe? A gente precisa entender que trata de negócio, fala em média de 3 anos esse negócio dá retorno. Então é um processo, é uma jornada. Mas todo mundo quer o sucesso, mas ninguém tem paciência para o processo. Então, o processo é árduo, requer consistência, que permaneça aquilo ali. E muitas vezes a gente é bem abalado emocionalmente. É o que faz a gente declinar, rejeitar aquilo, nunca mais voltar a olhar para aquele projeto. Então, eu falo assim, o melhor caminho é fazer elas olharem para aquilo que elas realizam com excelência, sabe? E fazer elas entenderem que aquilo ali pode ser um negócio, pode ser comerciável, e tentar trabalhar a mentalidade mesmo delas, né? Porque às vezes, por exemplo, eu sou micropigmentadora e design de sobrancelhas. Às vezes, por as pessoas veem como flui o meu negócio, elas querem ser também. Mas não é o que elas fazem, pois não é o dom delas, não são as habilidades dela. Habilidades nós moldamos, mas não é o dom que ela tem. Talvez ela tenha um dom incrível de fazer uma mesa posta, fazer uma mesa linda. Talvez ela tenha um dom incrível de falar. Talvez ela tenha um dom incrível de cuidar de outras pessoas de outras maneiras, sabe? Então, eu sempre faço, antes de a gente começar a falar do sonho, faço elas voltarem para elas, para a essência delas. Tentar analisar de fato o que elas fazem com isso. Marjorie, as mulheres que você mentora, as mulheres que você tem ajudado, que a gente sabe da história, são muitas as mulheres, né? Já veio alguma dessas mulheres aqui no podcast. Realmente, elas têm um carinho muito grande por você, têm um respeito muito grande por você. Marjorie, qual é a maior dificuldade que você tem percebido nessas mulheres? Eu não tenho percebido, eu tenho percebido nas mulheres no geral Sim. a questão emocional. A maior dificuldade para nós mulheres é regular os nossos hormônios. Então, qualquer situação que eu falando isso no geral, Uhum. Sim. meu mesmo, Uhum. tá? Como mulher, esse quesito emocional, assim, a gente fala muito sobre inteligência. Só que o que é isso? Como adquire? Qual é o caminho que se trilha até então do autoconhecimento? Para mim, essa tem sido a maior dificuldade, trazer elas, centralizar elas. No meio de um turbilhão de coisas que acontecem, às vezes acontecem em situações que estão muitas delas envolvidas, e eu tô no meio, e eu tenho que centralizar todo mundo. Vamos lá, vamos devagar, calma aí, esse aqui é o caminho, vamos lá, calma, não é esse que funciona. Então eu vejo que essa questão emocional, ela é o maior problema aí das mulheres, administrar as emoções. Como que funciona a sua mentoria? Essas mulheres chegam até você, você faz um evento ou você mentora individual? Como que funciona o Eu seu tenho trabalho? um evento, né, que se chama Woman Sim. Business, que acontece mais ou menos a cada 3 meses, uma imersão. Estamos lá o dia todo falando sobre empreendedorismo e várias áreas do empreendedorismo, por isso que se torna um pouquinho longo. Mas é de fato nós te ensinando a empreender. Uhum. Então, não é, eu falo, gente, não é network. Claro que o networking ele é consequência daquilo. Mas você não está indo lá para um networking, você não está indo lá para bater uma foto, não, você está indo lá para aprender sobre empreender com várias pessoas. E todos nós temos um pouquinho para ensinar. Se a gente parasse só para olhar a história um do outro, a gente já sairia dali, ó, com uma sabedoria elevada, um conhecimento, né? Então, acontecem as imersões.
Dentre as imersões, nós temos os workshops que são daí de coisas específicas, por exemplo, rede social, vendas, né? E eu ajudo algumas mulheres que me procuram, sim, para mentorar mais de perto, para escutar elas, escutar sobre o negócio delas, ajudar elas a identificar o propósito delas dentro do que elas já fazem, porque a maioria hoje faz por ser rentável, mas não identificou ainda o propósito do negócio. Então, eu ajudo elas a identificar qual o propósito, por que ela está fazendo o que ela faz, o que leva ela a fazer isso, né? E o que vai ser o diferencial dela? Porque eu sempre falo, hoje, podcast, a gente tem milhões, Sim. mas qual é o teu propósito? Qual é o teu diferencial? O que te motiva? Faz levantar todos os dias e pensar nisso aqui para ser diferente. Então, nós somos movidos, né, por isso, o nosso propósito. Até de maneira que a gente se torna mais leve quando a gente entende o propósito. Porque você não faz isso por causa de uma rede social, né? Você Sim. faz isso para ajudar pessoas, né? Então, eu venho junto com elas de maneira individual também. Eu não cobro para fazer isso, é totalmente gratuito. E dentro, eu não atendo individualmente com terapia na psicanálise, mas eu uso 100% da psicanálise para a gente romper nos negócios, né? Então, mais ou menos o que eu faço. Muito bem. Marjorie, uma mulher que ela está dentro, às vezes, do seu comércio, muitas das vezes está passando por dificuldade, tem muito disso, todos nós sabemos, né? Está passando por muita dificuldade, muitas das vezes está pensando em desistir. Você acha que precisa de uma mudança de mentalidade? Porque geralmente as pessoas tendem a focar muito em crises, tendem a focar muito nos pontos negativos e não buscar uma solução. Qual conselho você daria para essa mulher hoje? Eu falo que é preciso ter você acontece. Porque quando acontece uma crise, elas não conseguem focar em outra coisa. Aquilo ali para elas é a ponta do iceberg, vai acabar o mundo. Então, fato, para você sair disso, você precisa se autoconhecer. Então, a primeira coisa, se eu tiver acesso a essa pessoa hoje, a primeira coisa é assim, você quer desistir, mas quer desistir. Será que essa dor, ela sobrepassa tanto o propósito do teu negócio? Por isso que eu creio muito no propósito. Quando a gente crê no propósito, não no nosso negócio, a gente tem muito mais força para romper. Então, eu acho que primeiro, para centralizar uma dessa, para não fazer desistir, a gente tem que voltar um pouquinho, falar sobre autoconhecimento. Porque, por exemplo, por exemplo, fala muito hoje sobre rejeição. Uhum. Então, para algumas pessoas que estão começando negócios, é difícil ser rejeitado pelo mercado. Então, a gente tem mais dificuldade. Não é sobre um trabalho que você entrega. Você não vai entrar em crise porque você recebeu ou não, porque alguém não comprou o teu foi bom, porque isso, habilidade a gente consegue. Você vai se sentir mal e você vai ter uma crise por conta da rejeição que você sofre. Então, eu tento sempre voltar um pouquinho, né? Por que isso? Por que você está sentindo isso? Me conta um pouquinho do que você está sentindo para a gente descobrir isso, essa emoção que está afetando o negócio. Ah, e fala a tua pergunta de novo para mim que eu viajei aqui no meu pensamento. Tá. Como é que era? Sobre a crise do... Geralmente, a mulher que muitas das vezes ela está dentro do seu negócio, muitas das vezes ela está numa crise emocional, Isso. isso. Então, por isso, porque ela não tem autoconhecimento, então toda emoção que chega é motivo de desistência. Mas não é por causa do mercado, tá entendendo? Uhum, É sim. por causa de uma pontinha que vem lá, talvez da infância, uma pontinha que vem talvez lá de trás. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, não tá falando aqui sobre temperamento, a gente não tá falando aqui sobre a cor que você usa de roupa, sua paleta de cores, não. Tá falando sobre identificar os teus gatilhos. Por que você se sente assim? Você sente raiva em algumas situações? Por que você se sente melancólico em outras situações? Identificar o porquê dessas emoções. Então, quando a gente pega uma mulher que está em crise nos negócios,
nunca é sobre o negócio. É sobre algo que está por trás que ela ainda não descobriu. Então, eu ajudo ela a identificar isso. E aí, segundo, colocar o propósito dentro desse negócio, né? Com o propósito a gente... Sim. Carol, eu observo que você fala muito em autoconhecimento, né? O autoconhecimento eu também acredito que ele é um ponto crucial para o início de uma jornada. Mas o autoconhecimento, ele exige uma decisão muito drástica da pessoa. Eu decido me conhecer para me saber quais são os meus valores, meus princípios. Eu preciso saber quem eu sou para me saber para onde eu vou. Correto? Para uma mulher hoje, ela decidir auto se conhecer, qual o primeiro passo que ela precisa dar? Querer. Porque decidir se autoconhecer exige que você mexa em caixas da sua vida que talvez você não queira mexer. Exige que você vá para e você olhe para lugares que doeram tanto em você, talvez você só queira nunca mais sentir aquela dor. Então, nem tudo que a gente esquece está resolvido. Nem tudo que a gente bota de lado está resolvido. Então, a gente autoconhecer exige. Abre essas caixas e organize elas. E nem todas as pessoas estão dispostas a esse processo. Então, é decisão, né? Como eu aceito Jesus, eu decido por isso. Assim como eu caso, eu decido por isso. Eu preciso decidir me autoconhecer e ter coragem. Porque dói. Eu ouvi essa semana as características de uma águia. Eu fiquei impressionado, viu, Marjorie? Porque geralmente elas vivem 70 anos. Aos 40 anos, ela decide algo na vida dela. Ela tem dois caminhos: ou morrer, ou ela decide se restaurar. Então ela sobe um alto monte, ali livre das presas, dos seus predadores. Então ela decide se restaurar. Primeiro ponto, ela chega e ela começa a bater com o bico na pedra, até que o seu bico caia. Imagina a dor que ela está sentindo, a dor da mudança, a dor da restauração. Então ela bate até seu bico cair. Após o bico cair, ela espera um período até o bico nascer novamente. Com o seu bico novo, ela arranca todas as suas unhas, que está muito envergada. E arranca todas as suas penas, que estão... Após 150 dias, ela levanta o seu primeiro voo da restauração. Meu A Deus. dor da mudança, imagina. Então, Marjorie, eu acredito que muitas pessoas não chegam pelo fato da desistência, a falta de persistência, a dor do processo. Elas não conseguem. Nós, às vezes, quantas vezes no meu passado eu desisti muitas das vezes de algo porque o processo é dolorido. E eu gostaria que você entregasse um conselho para que essas mulheres ela possa entender um pouquinho melhor o seu processo. Qual conselho você daria para essas mulheres que estão nesse processo? Olha, para você é se autoconhecer, permaneça. Não desista no primeiro dor, não desista no processo de arrancar suas penas, não desista, mexa em todas as caixas e se permita viver os sentimentos. Então, existem caixas que a gente abrir, coisas que não precisam ser vividas. Muitas vezes a gente veste uma capa de super-heroína e não se permite ver as emoções. Ah, não, eu não tenho tempo para isso agora. Vou simplesmente colocar isso aqui. Não, aconteceu comigo, mas a partir de agora eu vou guardar isso aqui. Faz mais parte de mim. Não. A história, ela precisa ser sentida para que você possa estar em paz com aquilo. A gente precisa aprender a encerrar ciclos, inclusive emocionais. E geralmente, tem uma pergunta aqui que você estava falando, eu estava lendo ela aqui, eu achei impressionante. O Marjorie, como curar as feridas antigas que ainda influencia as decisões de hoje no empreendedorismo? Como você falou no começo, as feridas do passado ela impede e muito. Como que essas mulheres se curam dessas feridas do passado? Muitas das vezes o sofrimento que passou com o pai e a mãe, muitas dessas mulheres sofreram abuso na sua infância. Não é fácil, né, Marjorie? Não é fácil. É uma questão de decisão muito grande. Posso ter decisão. É decisão novamente. É decisão.
Até essa semana eu estava com a mentorada minha conversando e ela me ligou chorando e ela falou, meu pai falou isso, mas agora o pai, eu falei, não, olha pra mim, você vai fazer, você vai focar, porque meu pai falou isso, esse poder ele tem esse peso tão grande pra você. É isso, você construiu isso, mas o que você construiu é lindo. Então por que você está deixando isso, esse peso te paralisar? A gente precisa, de novo, eu volto para o autoconhecimento. Uhum. A gente não vai conseguir romper se a gente não se conhecer e não decidir, tá entendendo? Então, a gente precisa decidir que a gente é suficiente, que a gente vai conseguir, que a gente está caminhando para uma evolução. Sem a decisão de largar a ferida, só se torna mimizenta, a gente só se torna vítima. Eu acho que a gente não, não quer, né, viver nesse caminho de vitimismo, né? Não quer estar nesse lugar, né? Então, precisa decidir sair desse lugar. Quando eu era criança, eu fui abusada sexualmente por 3 homens diferentes. E eu sempre falo isso. Eu falo assim, eu poderia hoje não fazer nada da minha vida. Poderia falar que meu pai morreu quando eu era criança. Poderia falar assim, não, eu não tive pai. Não, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo. Mas o poder da minha história, ele está na decisão que eu tenho. Ou eu pego isso e viro a página e faço a história acontecer, ou eu vou ficar para sempre me vitimizando, me colocando naquele lugar, sabe? Dando passo para trás, me colocando num lugar de, ai, coitadinha, vamos ter dó dela. Então, quem decide somos nós, com o recurso de se conhecer ou não. Eu acho que, antes de tudo, conhecendo sempre, tendo esse bálsamo na nossa alma, né, na nossa vida, mas, indiferente das circunstâncias, você precisa decidir. Você precisa ou decidir conhecer o Senhor, ou sair desse lugar de vítima. Consegue? E curar a ferida é algo que eu vou te falar assim. A gente pode até estar com a ferida curada, mas pode vir alguém arrancar as cascas Sim. ou abrir a cicatriz novamente. Então, é a decisão que vai te fazer permanecer nesse. Pessoal, você que está nos acompanhando, Simone, muito obrigado pela sua participação. Arroba Ventura Belo, Ah, Fernanda. a Fernanda. Fernanda, Rosa, Fê. muito obrigado pela sua participação. Ela disse, mulher de grande sabedoria. Te adoro, Marjorie. Olha Ai, só. eu amo, eu amo. Deus abençoe. Pessoal, eu gostaria de pedir para você, dá uma pausinha, compartilhe essa live. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Imagine quantas mulheres que está precisando de ouvir as palavras, o que está acontecendo aqui hoje. Se você compartilhar essa live, não vai te prejudicar em nada, ao contrário. Não vai apagar teu brilho, vai Deixa eu até aumentar. compartilhar ao vivo aqui essa live. Vocês compartilhem essa live para que possa atingir outras pessoas. Não é para simplesmente encher o ego. Não, não. É para alcançar mais pessoas. Pessoas que precisam ouvir o que está acontecendo aqui hoje. E, o Marjorie, eu gostaria de entender quem foi a sua maior influência nos momentos difíceis e como escolher quem ouvir. Porque as mulheres, assim, isso não é machismo, não. Mas geralmente as mulheres, ela tende a fazer o quê? A sair contando para todo mundo os seus problemas. Como encontrar essas pessoas certas para ouvir, para conversar, para desabafar? Porque quando nós falamos, acredito, Marjorie, que tira um peso das nossas costas, nos liberta. Aí que tá o perigo. Eu errei muito. Eu consegui acertar. Tá, eu posso te... eu não tenho 100% de certeza se eu ainda estou acertando. Posso ser bem vulnerável, né? Porque o meu maior desafio como ser humano, eu sempre acredito no próximo. Sempre acredito. Que o próximo é tão amável e tão bondoso quanto eu imagino. Então, eu sempre tive muito essa dificuldade. Eu sempre expus muito a minha vida para as pessoas, para quem chegasse.
eu sempre fui muito, eu sempre me doei muito. Então eu sempre achei que... Então eu aprendi muito nisso. E eu acho que hoje, a primeira coisa que a gente dá quando a gente começa esse é procurar a lado mesmo, sabe? E analisar quem são as pessoas que estão conosco. As pessoas, primeiro, eu acho que pessoas leais, pessoas fiéis, elas seguem princípios e valores. Elas têm autoridade. Elas não falam coisas que elas não são. Elas falam aquilo que elas... Então, são pequenos detalhes. Eu sou uma pessoa que eu observo demais. Sempre observando, eu estou sempre analisando as coisas, as pessoas, assim. Indiretamente, eu gosto de analisar todos os pontos. Eu não analiso só aquilo que ela diz que ela faz. Eu analiso os pequenos pontos. Eu analiso desde como ela é como esposa, como ela trata fulano, quando ela na grandeza ou na normalidade. Então, isso para mim é coisas. Então, para eu chegar, para poder chegar a abrir boa, essa confiança, eu analiso primeiro todo um todo de como age com toda uma sociedade, para depois eu ter o entendimento como ela vai. Eu falo isso porque isso é uma dor minha, tá? Essa tua pergunta, Sim. ela é uma dor minha. Aham. Então, acho que hoje, se eu pudesse falar para você com quem eu me abro, com quem eu converso, eu procuro pessoas que te conhecem na essência, no pior e no melhor momento. Quem você era na pior situação e quem você foi no melhor momento. Pessoas imutáveis, pessoas que são aquela pessoa naquela essência. E num lugar seguro. Não é toda mesa que a gente tem tal mesa. Não é toda mesa de fato que a gente pode pegar, assim, contar a nossa história, a nossa, abrir uma vulnerabilidade. Esses dias até eu escutei uma pastora falando assim, não sangre em tanque de... Literalmente, a Forte. gente, muito forte. Porque hoje as pessoas elas querem te conhecer muito, querem caminhar muito contigo. Mas existe um processo e eu gosto de caminhar com as pessoas. Eu sou movida por pessoas. Então eu gosto de pessoas, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto disso, sabe? Então por isso que é uma dificuldade para mim, porque eu tenho que aprender a pôr as minhas vulnerabilidades para qualquer um. E é nesses detalhes que eu tenho começado a analisar, sabe? Numa questão geral, quem ela é, o que ela faz. Então hoje eu tenho as minhas pessoas que são lugares seguros aqui. E ali onde eu tenho uma segurança e pessoas que são mentoras para mim, em que eu escolho. Os meus mentores, eu escolho quem vai me mentorar. Então, para eu definir quem vai me mentorar, eu avalio áreas da... Então, qualquer pessoa que muda de mentalidade hoje tem uma autoridade muito grande em todas as áreas cristã, área de família, área de negócio, tem uma base muito sólida. Eu e aquilo é relevante. Marjorie, quando a mulher ela tem um sonho, quando ela tem um sonho muito grande, ela tem o seu propósito já formalizado dentro de si, o seu objetivo, tá tudo claro, tudo estabelecido, só que ela muitas das vezes não tem o apoio do cônjuge, do esposo. O que ela deve fazer? Recua? Deve ser uma mulher sábia, deve ser uma mulher que caminha junto com o esposo, embora ela não tenha esse apoio, ela não pode sobrepassá-lo, porque eu creio que nós temos, nós conseguimos mudar a pessoa com o constrangimento do amor, né? Não o constrangimento da pessoa, constrangimento em amor. Então, se eu quero que meu marido me apoie, se eu quero que meu marido viva o meu sonho, eu preciso primeiro constrangê-lo em amor. Primeira coisa, né? Mundo de mulheres, movido por mulheres de negócios, mulheres empreendedoras, mulheres que gostam de empoderar outras mulheres, é um mundo muito perigoso.
Porque quando a gente tende a focar para essa área, a gente tende a esquecer uma base familiar. Então a gente acaba criando até uma competição com os nossos maridos. Então, cuidar muito para não fazer com que o nosso marido crie a aversão da nossa versão empoderada. A gente precisa constrangê-los em amor dentro da casa do esposo. O que eu falo sobre a autoridade, né? Não adianta eu ganhar o mundo lá fora e perder. Então, eu preciso aprender a ganhar meu marido e os meus filhos para viver uma autoridade aqui, para poder influenciar fora. Eu creio que quando a gente vive dentro, transborda. Eu acho que isso. Essa foi muito boa a resposta. Marjorie, geralmente, quando, por exemplo, o esposo não apoia, e acaba, muitas das vezes, tendo muita contenda dentro de casa, muitas brigas, muitas, né, às vezes, palavras Falta de ofensas, sabedoria da falta de... mulher, muitas vezes. Como você falou, até um risco, né? Porque, às vezes, chega onde quer, mas chega sem... No caminho. Perde muita coisa. Ai, Vale eu a acho pena, que Marjorie? vale a pena perder. Eu digo assim, vale a pena atingir o foco, o objetivo e vale a pena. Entende? Então, eu concordo Não 100% com você. adianta a gente perder. Bom, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, uma pergunta muito boa. Medo, hein, gente? Olhe bem, geralmente, você sabe que isso é uma realidade, Marjorie. Falei seu nome correto? Marjorie. Uhum. Muitas das vezes, a mulher decide empreender, só que muitas das vezes, não só as mulheres, os homens também, né? Ele fala, vou montar algo. Pode observar, vou montar uma barbearia aqui. Você faz o custo tudo certinho. E você está contando com quem? Com os amigos, com os familiares. Ah, meu. Não é verdade? Pergunta. Como lidar com isso, Marjorie? Como lidar com esse desprezo dos familiares, dos amigos mais próximos, que aonde era para abraçar, são as primeiras pessoas que viram as costas. Profeta de casa não tem honra. Gosto da história de Abraão, né? Né? Da sua terra, parentela, para viver aquilo que o Senhor determinou Sim. para a vida dele. O homem acreditava. Ah, eu vou aceitar um casamento também. Eu, Quando Noé estava construindo a arca, você imagina você passar 100 anos construindo algo que as pessoas julgam loucura, que a tua família julga loucura, que os teus amigos julgam loucura, que os teus vizinhos julgam loucura, mas você crê no propósito daquilo, acredita naquilo ali. Você pôde colocar dentro realmente pessoas que estavam ali construindo com ele. Acho que isso traz um grande ensinamento para nós, né? Que vamos trazer para perto da nossa pessoas, elas nem sempre não, na maioria dos nossos familiares, porque eles conhecem versões da evolução. Às vezes nós estamos evoluindo e as pessoas estão presas ao passado. Então, isso faz com que as pessoas nos julguem muito. Nossa caminhada, eu digo isso em geral de vida, não só no negócio, mas quando você está evoluindo, converte, por que você tem que deixar os amigos para o passado? Porque eles sabiam quem você era, mas eles ainda não conheceram a nova versão de eu de novo. Você é uma nova criatura. Então, as pessoas que são próximas a nós têm de nos levar a lugares que nós já saímos. Não assim a nossa. Ou não é nem. É não acompanhar. Então, eu hoje aprendi a lidar com isso, mas eu muito. Eu até falava, se eu fosse depender de amigo para sobreviver ao meu negócio, estava falida. Porque muitas vezes eles não querem nem pagar aquilo que a gente cobra, né? O valor do nosso. Chega perto de desconto. Exato, aquele que era para te dar o maior tip. Com certeza. Porque sabe quem você é, tem anos de amizade, você acredita no seu potencial. Então, eu acredito. Hoje eu aprendi a lidar com essa emoção. Porque é uma emoção. Mas
focalizar por isso. Ao mesmo tempo, essas pessoas, elas nos levam a lugares do qual já saímos muitas outras sendo identificadas por palavras, falando aquilo que Não podemos. Marjorie, aqui na América, aqui nos Estados Unidos, muitas mulheres vivem muito isoladas, né? Vivem muito isoladas, porque às vezes não tem uma mãe, não tem um pai. Sente uma dificuldade muito grande em todas as áreas da vida, né? Para a nossa comunidade brasileira, quiser conversar com a Marjorie, como que elas te encontram, como que para participar da sua mentoria, porque tenho certeza que vai ajudar muito essas mulheres. Como que essas mulheres te encontram? elas podem me encontrar facilmente pelas redes sociais, pelo Instagram. Acho que por lá, pela rede social, você pode entrar em contato pelo direct, pode falar, te passo meu número de telefone. Vamos marcar um café com as pessoas. Eu sou muito de pessoas, como eu falei, né? Então, qualquer coisa para mim é um motivo de um cafezinho. Eu gosto muito de ouvir. Você pode, com certeza. Eu vou estar 100% disposta a ajudar, né? Nessa caminhada, indiferente se ela seja numa caminhada de empreendedorismo ou de autoconhecimento. Bom, vamos fazer um corte aqui então, pessoal. Comunidade brasileira, mulheres da comunidade brasileira, você que está passando por um momento de incerteza, não sabe o que fazer, para onde ir, aonde está muitas das vezes. Pessoal, a equipe do podcast A Trilha já trouxe pessoas aqui que foi mentorado pela Marja e tem um resultado fantástico. É uma mulher de Deus. Procure ela, ela está se colocando à disposição de você, mulher da nossa comunidade. Não precisa ficar acanhado, não é verdade, Não, Marjorie? vamos lembrar que o primeiro passo para a mudança é reconhecer que você precisa de ajuda. Eu acredito, Marjorie, que essa palavra, reconhecer, ela é o ponto crucial da partida de uma mudança de vida. Você sabe por quê, Marjorie? Porque eu só mudei quando eu reconheci. Quando eu reconheci que realmente eu precisava de mudança, aí eu comecei a pensar sobre os meus pensamentos. Eu falei, cara, eu não posso continuar onde eu estou. Eu comecei a fazer terapia, comecei uma busca por autoconhecimento muito grande. Não sou perfeito, mas Marjorie, em vista do que eu era e o que eu estou hoje, minha esposa, ela sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu vejo essa mudança. Eu até quero mandar um abraço para minha psicóloga, Ah, maravilhosa. Thaís Pinheiro, e hoje está aqui no meu podcast. Ela me motivou muito, me incentivou muito. E assim, eu não sei se ela está na live, eu mandei para ela o link, né? Um abraço para ela, Deus abençoe a vida dela grandemente. E então, assim, Marjorie, o reconhecimento. Nós deixamos esse convite. Reconheça que você precisa de ajuda. Precisa quebrar o orgulho. Exatamente. Reconhecimento. Ele lembra de que só reconhecer quem decide humilhar perante a situação. Preciso, preciso. Eu não consigo. Se a gente for movido pelo egoísmo, orgulho, né, pelo ego, assim, vai conseguir precisar. Eu sempre vejo assim, Marjorie. Nós estamos, a nossa vida é como se fosse degraus. Quando você aprende a perdoar, eu vejo que você subiu um degrau. Para o mundo, não. Para o mundo, se você perdoar, muitas das vezes você desceu. Mas nós entendemos que para nós evoluirmos, nós vamos ter que quebrar esse orgulho, aprender a perdoar. Muitas das vezes, aprender a pedir perdão. Muitas das vezes, acredito que isso são degraus que nós vamos subindo, né? Eu estava falando com família aqui na América, estava falando, cada vez que eu volto a esse lugar, eu sinto quebra. Eu não tenho, eu acho que é um retrocesso, isso é um avanço. Um avanço, uma evolução. Exatamente. E a gente precisa estar nesse lugar. Precisa estar nesse lugar diariamente de quebra de orgulho. Às vezes, você tem que estar em alguns lugares
uma sorte, deixar aqui caráter perfeito. Quebra de orgulho, de processo de evolução. Com certeza. Ô, Marjorie, é, eu acredito que a sua mentoria, ela faz um sucesso. Acredito não, eu tenho certeza que ela faz um sucesso, né? Quando vai ter já está marcada o próximo evento? Não, por enquanto ainda não. O que acontece é que a próxima imersão provavelmente vai ser agora em janeiro. A gente vai estar sendo, o Momo mesmo vai estar sendo casa para uma mentoria incrível, a Pulse, que é das minhas mentoras, Fabi Casac e Fabi Carneiro. Já ouviu falar do Caio Carneiro? Sim. Então, a esposa dele, a Fabi Carneiro e a Fabi Casac, esposa do Paulo Casac, que faz o Poder do Networking aqui. Elas são as mentoras e elas vão estar aqui dia 24 de janeiro. Então, o Woman Business vai ser casa para a mentoria delas. Então, como a gente está por trás desse evento, a gente não vai se comprometer com nenhuma imersão agora, porque o nosso foco é o evento. Marjorie, e as pessoas que quiserem se inscrever, como que neste evento que você está falando, que é janeiro? 24 de janeiro. 24 de janeiro. Como que as pessoas se inscrevem para participar? Como que já tá, as inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas. Como é um evento do Elevator Woman, da Pulse, você pode entrar em contato comigo. Eu passo o link de inscrição para você, ou também o contato da assessora das meninas. Tranquilamente. Marjorie, você está cansada já? Tá tranquilo? Posso te fazer mais algumas perguntas? Pode, Então vamos lá. Vou até comer um pãozinho de queijo. Come, fica à vontade, viu? Tem bis, tem um chocolatezinho branco, muito bom. Marjorie, vamos falar um pouquinho sobre gestão do tempo. A gestão do tempo, eu vou ser sincero para você, de todas as áreas da minha vida, é a área que eu mais sofro. Até ontem eu estava no chat GPT pedindo para ele me ajudar na gestão do tempo. É um sofrimento muito grande. Por quê? Porque muitas das vezes, o que que acontece? A mulher, ela tem filho para cuidar, tem trabalho, ela tem casa, ela tem que lavar roupa, tem que passar, tem que fazer, tem... Ok. Se ela acordar, Marjorie, e falar igual o Rafael Medeiros, fazer o sinal da cruz, falar assim, vou fazer o meu dia, eu acredito que vai pesar muito para ela. Se ela pegar toda a sua rotina e jogar no papel, e eu também, vai aliviar para nós? Mas, tanto que por maioria, gente, eu muitas vezes posso negligenciar que eu também é melhor meu tempo. Agora eu já tenho evoluído muito. Mas o que acontece? Quando nós colocamos no papel, nosso cérebro entende que aquilo já está sendo executado. Se você está colocando e organizando, você está tendo uma visibilidade melhor do teu tempo. Questão de hora, questão de tempo livre. Então, por exemplo, atrás a pessoa estava com muita dificuldade de usa, não conseguia. Peguei, eu falei para ela assim, e tu pode perceber, a maioria das pessoas não é emocional, psicológico. Quando eu falei para ela assim, pega um papel, agora a gente vai fazer aqui, e a gente vai colocar para o que você tem de compromisso. Ao invés, ela começou a fazer tudo bonitinho. Quando eu falei isso, compromisso fixo aqui, ela pegou a caneta e fez assim, ó. E ela até fez assim, ó. Aí eu olhei pra ela. Ela teve até. Ela não queria colocar no papel. Ela inconscientemente, porque a gente precisa olhar para as pessoas e entender o inconsciente das pessoas. Inconscientemente, ela não queria enxergar quais eram os compromissos, porque os compromissos dela eram apenas 2 vezes na semana, das 9 às 11 da manhã. Então, quando ela colocou no papel, eu falei para ela, então agora a gente vai organizar. Agora você vai ter esse, vamos ver qual a melhor logística. Aí eu tento entender um pouquinho da logística, como funciona e tudo mais.
a gente administrar aquilo ali. Aí eu coloquei com ela. O que a gente confunde é que hoje você tem o seu tempo com a sua família. Você tem uma família, você tem filhos. Tem filhos. Sim. Você tem filhos, você tem uma esposa. Você tem o seu trabalho, você tem um podcast. Temos, então, 2 projetos, trabalho, podcast e um projeto família. Então, nós temos 3 projetos. Nós entendemos que o seu horário de trabalho é qual? Sou barbeiro, corto cabelo. Tenho um trabalho à noite. Minha vida é um pouquinho corrida, Marjorie. Também, eu tenho um trabalho à noite. Sou líder de jovem na igreja. Caraca, líder de jovem não. É. Pronto, ocupou o tempo todo, cara. Sou líder de jovem na igreja. Então, assim, minha vida é bem corrida. Então, eu tenho muita dificuldade, sabe por quê, Marjorie? Porque, olha bem, vamos lá. Muitas das vezes eu tento colocar tudo no papel. Só que, no decorrer do dia, eu tenho clientes. Entende? Eu tenho clientes durante o dia. Então, assim, para mim é Mas muito quais difícil. os dias do trabalho? Todo dia. Só no domingo que não, mas o resto do Que dia. não. Então, um domingo é da família. É, Deus e família. sim. Aham. Qual o horário de trabalho? Geralmente, como eu trabalho à noite, geralmente eu acordo 10 horas da manhã, porque eu trabalho à noite, eu acordo às 10 da manhã. Aí eu tenho até às 9 da noite, 9 e meia da noite. Pra Tá, e mim, qual o horário de trabalho nesse período? durante o dia. Isso. Geralmente eu atendo de 1 hora da tarde até às 6, 7 horas da noite. Tá. No salão, na barbearia. Quais os dias do podcast? Terça, segunda e terça. Segunda e terça. Só que aí envolve o quê? Aí, como a gente ainda não tem social media, a gente está trabalhando, existe todo o trabalho por trás, entende? Mas é um trabalho. Mas é um podcast. trabalho, sim. Aham. Então, o que a gente precisa fazer é designar horas de trabalho. Por exemplo, meu trabalho de mídia funciona na segunda-feira Uhum. e na terça-feira, tal hora. 2 horas da tarde, das 2 às 3. Gabriel, Fio aqui. arruma pra ela. Nós estamos ao vivo, acontece, né, Marjorie? Ah, gente, eu adoro ao vivo, porque é assim que a vida acontece. Sim. Então, por exemplo, é designar os horários mesmo. Então, por exemplo, eu tenho uma clínica de estética. Eu normalmente não atendo na segunda-feira, mas agora final do ano, eu pego a segunda-feira e a terça-feira. Eu designo elas para quê? Para as mídias sociais, Uhum. para projeto, para elaborar novas campanhas, para as ideias que eu preciso ter. Então, normalmente, esses horários eu dedico somente a isso. Então, é administrar o teu negócio num todo geral. E qual é o horário que você fecha a caixa? Qual é o horário que você dedica para as redes sociais do podcast? Coloca um dia ou meio período de 2 dias dado para isso. Essas horas da minha semana, elas são 100% dedicadas e obstinadas a isso que eu estou fazendo. Assim como você tem que ter a hora para sua família. Assim como você tem que ter a hora para o seu projeto de jovens. Assim como você tem as horas do trabalho à noite. Então, tudo o que a gente faz é aqui que mora a administração do nosso tempo, sabe? E também o equilíbrio entre os. Porque para não ser mais um lado e a gente deixar a desejar, sabe? Por exemplo, sabe que um podcast só funciona se a gente tiver uma mídia social por trás estruturada. Então, qual é a importância dessa mídia? Ela precisa da tua agenda. Ela precisa de um dia fixo, ela precisa de uma dedicação extra. Ela precisa de um processo criativo. Então, é isso que eu sempre falo. A gente precisa colocar datas e horários para as coisas que a gente acha que estavam acontecendo naturalmente. Não, essas coisas, elas exigem muito de nós. O Marjorie, geralmente, quando a pessoa, ela, vou falar fracassar, mas ela falha, né? Muitas das vezes a pessoa falha, ela tenta achar um culpado, ela tenta, né? 90%, eu fui muito tempo assim, eu falhava e tentava achar o culpado, né? Então, a pessoa que falhou, muitas das vezes ela montou um negócio, está com seu negócio, está empreendendo, mas ela falhou, né? Como que essa pessoa, ela falhou, ela fechou o negócio, ela parou, ela ficou nervosa. Qual conselho você daria para essa pessoa, para ela ter força novamente de recomeçar? Porque muitas das vezes, quando eu quebrei num restaurante, me deu depressão, eu fiquei muito chateado, baqueado. E acontece muito, com muitas pessoas isso, né? Qual conselho você daria para essa pessoa ter força novamente, para ela recomeçar, para ela acreditar novamente nela que é possível?
Outra coisa é identificar que o fracasso, da falência, da nossa imersão que nós tivemos agora de geral, não, espiritual e financeiro, mas identificar o porquê da falência, do fracasso, né? O fracassou. Área, nós deixamos a desejar. E aprender sobre aquilo ali. Para mim não existe fracasso, para mim existe aprendizado. Então eu nunca fracasso, eu sempre aprendo alguma coisa. Então, hoje eu falei por não gerenciar financeiramente a minha empresa bem, eu vou aprender para uma próxima oportunidade eu poder estar gerenciando isso bem. Então, a primeira coisa é identificar o ponto do fracasso. A deslealdade, financeiro, falta de equilíbrio. O segundo ponto é entender aquilo ali. Entender que nós precisamos melhorar. É onde vem a questão do orgulho de novo, né? De ajuda. Qual área que eu preciso de ajuda? Sim. Então, quebrar um pouquinho do meu orgulho, entender que eu não sei tudo na vida e atrás de alguém que vai me ajudar naquela área específica. Segunda área, emocional, né? Tá bem alicerçado emocional. Pessoas que vão não te enterrar. Então, é por isso que eu sempre falo, quando a gente empreender, é muito o que a gente vai fazer para dominar esse meio, para a gente ter sucesso, mas para a gente superar o fracasso. Então, pessoal, olhe bem. Mais uma vez, a Marjorie está tocando conhecimento, um autoconhecimento. Se você está em um local, em um momento da sua vida que você não está feliz, você está chateada, muitas das vezes as coisas não estão dando certo. Então, acredito que é o tempo de rever a sua vida, fazer uma análise, reconhecer aonde tem que reconhecer e tomar uma decisão de mudança. Tomar uma decisão de mudança. Por quê? Eu acredito, Marjorie, que todos nós temos o potencial. Ô, Marjorie, agora deixa eu te fazer uma pergunta para você, curiosa. Você, na sua opinião, você acredita que todas as pessoas podem empreender ou isso é um talento, é um dom, é uma vocação? O que você acha disso? Eu acredito que todos nós somos capazes, desde que nós tenhamos a decisão de evolução, melhorar, né? O empreendedorismo, ele é para todos, mas nem todos conseguem ter o emocional de aguentar a pressão. Porque diferente de um contrato, a gente não tem nada fixo, a gente não tem nada previsível. Sim. Então, a gente precisa se esforçar para atingir aquele objetivo, né? Sim. Então, eu acho que todos podem empreender, desde que você esteja preparado para o caminho. Agora, se eu estou preparado ou não, questão de decisão. Novamente, a decisão. Ô, Tem Marjorie, que ser muito decidido, gente, para viver trilhar esse caminho. mas, ô, Marjorie, muitas das vezes a pessoa está trabalhando sob contrato, muitas das vezes ela é uma CLT, outras das vezes ela trabalha, ela vende a sua hora, ok? E isso traz um conforto, correto? Muito Isso grande, traz um conforto. muito grande. Só que também, Uma uma estabilidade. Só que também nós temos que colocar também em prática que o empreendedorismo, ele é um grito para a liberdade. Eu acredito, empreendeu, deu certo, é um grito para a liberdade. Qual liberdade? A liberdade financeira, a liberdade para você viver a tua vida, uma vida mais leve. E também... Qual é o conceito de leve? Olhe bem, eu, posso estar errado, viu, Marjorie? Mas, na minha opinião, o que é para mim atingir o meu ápice, atingir o meu sucesso? O que é sucesso para você? Sucesso, ok. Eu sou movido, a minha esposa tá aqui, ela sabe, desde muito, antes de casar com ela, eu já tinha um sentimento, até ontem eu falei isso. Desde muito menino, eu tenho um sentimento dentro de mim que ainda eu não sei exatamente do que se trata, mas é um sentimento que eu sei que existe algo para minha vida que está preparado que ainda eu não
atingir, entende? Quando eu falo em sucesso, ô Marjorie, eu estou dizendo eu poder impactar a vida de pessoas, ajudar pessoas de alguma forma. Hoje eu já tenho trabalho com os jovens. Nós já fazemos esse trabalho. Só que eu sinto que ainda há algo a fazer. Entende? Eu sinto que é algo grande que Deus tem. Só que ainda não compreendi exatamente. Então, quando eu falo sucesso, eu descobri isso. Marjorie, eu descobri isso. 100%. Eu estou realizado. Esse é o meu sucesso. E você acha que hoje o caminho que você está trilhando é o caminho? Eu acredito que sim. Porque hoje, Qual é o propósito? ouvir pessoas como a sua história, para outras pessoas, né, estar assistindo, ouvindo e se inspirar através do que está ouvindo, entende? Impactar vidas. Então, eu acredito que a trilha hoje, sabe, Marjorie, eu acredito que todos nós estamos em uma trilha. Por que trilha? Todos nós estamos em um caminho. A pergunta que eu deixo, esse caminho que você está vai te levar aonde? Qual o final desse caminho? Então, assim, eu trago você que está numa trilha, eu entendo de sucesso, porque você está deixando uma história, você está deixando um legado, você está impactando vidas. Então, você está numa trilha de sucesso. E a trilha que eu estou trilhando, para onde vai? Então, muitas das vezes, nós precisamos mudar a rota, entende? Nós precisamos. Se eu estou trilhando no caminho que não é para mim, muitas das vezes eu sei que não é para mim, ou eu estou fazendo errado, pô, eu vou ouvir. E ela está numa trilha que está levando ao E olha que sucesso. engraçado, que você falou assim, ó. Para mim, o sucesso, ele é ajudar pessoas. E olha como que você está trilhando o caminho certo. Porque o podcast não é sobre a minha história. Uhum. Não é sobre a história de quem está sentado nessa cadeira. Uhum. Mas é sobre as vidas que você tem Sim. ajudado através dessas histórias. Sim. Então, eu creio que você está trilhando o caminho certo. E a Amém. trilha está certa já. Amém. Né? E Então, olha como é grandioso. Porque às vezes nós não temos a percepção de que nós estamos no caminho certo, no centro da vontade de Deus. por quê, Márcio? Se a gente está no caminho, não era pra gente ter já essa certeza, pô. Não é verdade? Não seria mais fácil? E muitas das vezes a gente. Outra coisa também, já complementando o que você falou, muitas das vezes nós estamos no caminho certo, nós estamos tendo evolução, só que muitas das vezes a gente não consegue enxergar essa evolução. Isso é um problema? Isso é um problema porque nós somos tendenciosos a estar limitados ao nosso método de criação e ambiente que nós somos criados. Então, se nós não conseguimos romper, nós repetimos ciclos, principalmente mentalidade. Então, para que nós possamos romper no nosso propósito, para que nós possamos romper no nosso caminho, na nossa trilha, naquilo que para a nossa evolução, para o nosso sucesso, vamos entender que nós precisamos romper também mentalidades. Acho que o segredo está em entender isso. A gente precisa romper muita coisa para estar nesse caminho, para trilhando esse caminho. Sim. E tudo. Eu percebi, Marjorie, muitas das vezes eu gaguejo um pouquinho, mas isso é normal. É normal. Muitas das vezes, na minha trajetória, eu não tô aqui lamentando, não. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida, não tô aqui lamentando, não tô aqui. Mas eu sofri muito na minha. Tem até um papel e uma caneta para poder anotar, para conseguir sentir o meu raciocínio aqui. Olhe bem. Pega uma caneta para ela, ô Gabriel. Marjorie, por muitos e muitos anos, eu passei por um problema na minha adolescência, depois que eu casei, até depois que eu fiquei velho. Eu tô velho. Olhe bem. As pessoas olhavam para mim, eu era considerado, não, entenda bem, não estou aqui me vitimizando, não tô. Isso, sim. Conversa, né, e eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo e depois vai ouvir esse podcast, já passou o que eu passei. E Marjorie, e isso que o meu propósito de vida hoje é poder ajudar esse tipo de pessoa, é passar o que eu passei. Olhe bem, é ser chamado de sem futuro, é ser chamado de, muitas das vezes, de o fulano da família, porque tem pessoas na família que não venceu, ser chamado de fulano. Entenda bem. Então, tudo isso eu passei ouvindo na minha vida. Só que o impressionante, Marjorie, é o que está dentro do meu coração. Então, eu sabia, mesmo que eu tomei outros rumos, que eu fui para outros lados, eu errei a rota, eu saí da rota, mas, Marjorie, olha bem, eu entendo que
tudo que eles falavam, por um momento eu acreditei. Entende? Por um momento eu acreditei. Mas, Marjorie, depois que eu tomei essa decisão de mudança, eu entendi que tudo que eles falaram não faz sentido para mim. Entende? Então, todas as pessoas que passam o que eu passei, entende? Eu poder olhar e falar, irmão, é assim, assim, assim. Criar uma roda para essas pessoas que não precisam sofrer como eu sofri. Porque a minha vida, quem sabe da minha história sabe que foi uma vida muito complicada. Só que são decisões minhas, são rota que eu escolhi. Só que também eu decidi sair de lá. Entende, Marjorie? Então, eu gostaria de criar uma rota para essas pessoas que passam. Eu acho que agora eu consegui explicar exatamente qual é o meu propósito de vida, o que eu sinto dentro do meu coração. Entende? Nós temos a tendência de querer salvar as pessoas quando Uhum. nós... Por quê? Pra ser bem sincera, nesse momento de perdição dentro de você mesmo, dentro da família, quem te salvou? Quem estava ali para te salvar? Resposta. E nesse momento, como que você se sente quando você tem essa necessidade de ajudar o próximo? Como é que o teu coração fica? Porque você tem uma necessidade de encurtar caminho. Como é que você fica em relação? Como é que você quer fazer isso? Então, Você Marjorie, mede limites para ajudar os outros ou não? não, não tem. Todos que. Todas as pessoas que eu lidero, né, os nossos já sabem do empenho que nós temos, do carinho que nós temos. Então, é algo que eu sinto bem, que eu gosto de fazer, que eu sinto prazer, faço sem cobrar nada. E quando você ajuda alguém e alguém vem Tô com medo. e Ah. fala pra você. E quando você ajuda alguém e essa pessoa ela vem e ela acaba te difamando por trás, te desonrando na sua ajuda. Como que você acha? Pois então, Marjorie, é um assunto complicado, né, Marjorie? É realmente assim, não sei te explicar, Marjorie. Sabe por quê? Ah, Porque se a gente não curar a emoção do que você viveu quando você foi rejeitado e difamado pela sua família, a gente vai ter uma tendência a paralisar. Toda vez que você tentar ajudar alguém e um problema acontecer, ou alguém falar algo, ou alguém ir contra, ou você propor uma ideia e alguém falar não é o momento, não é a hora, não é agora. E a pessoa ela não vai estar frustrando o teu negócio, o teu projeto. Ela vai estar frustrando a tua necessidade de ajudar o próximo. Então, para que a gente possa trilhar esse caminho com maior sucesso, você precisa voltar um pouquinho e entender, quebrar tudo que aconteceu, tudo que você leva contigo hoje, lá naquele momento, quando só a sua esposa estava para você, quando só ela era o seu alicerce. Eu tenho certeza que hoje ela ainda é o seu ponto de equilíbrio, mas nós precisamos voltar e curar, abrir essa caixinha, estabilizar ela, tirar tudo de dentro, organizar tudo que estava lá para poder fechar, para que a gente não venha paralisar e romper o que a gente está vivendo agora. No primeiro debate que a gente for estar aqui, nesse projeto, a vida no teu ministério. Então, existe algo que precisa ser quebrado para que você possa romper com isso e ter esse sucesso que você quer, de ajudar os outros, levar a palavra, ministrar o evangelho, salvar pessoas e ajudar o próximo, seja com palavra, com atitudes, com movimento. Então, eu creio que para que você rompa com isso, você precisa mover essa caixinha e, de fato, né, estar bem com tudo aquilo que você ouviu. Não estar bem, mas decidir que aquilo não vai te paralisar mais. Porque o que acontece é que nós não paralisamos por consciência. Tenho consciência de que isso aconteceu e eu paraliso. Nós paralisamos inconscientemente. Então, no primeiro ver que você está sofrendo aquilo de novo, o teu cérebro já começa a te ligar o modo emergência e falar, vai parar agora, porque tu não vai viver aquilo que tu viveu de novo. Não é consciente, é inconsciente. Então, a gente paralisa e a gente começa a regredir inconscientemente. E começa a se afastar do nosso caminho que a gente estava trilhando para o sucesso. sim. Entendeu? Então, a gente primeiro tem que ter consciência disso, consciência de que isso não vai paralisar mais, consciência de que isso não vai acontecer novamente, consciência de que eu não sou mais aquela pessoa.
eu saí daquele lugar. Abraão, o Senhor te tirou daquela parede, o Senhor te tirou daquela terra, o Senhor te livrou daquela parentela. Então, rompe com os processos, com as promessas de Deus para sua vida. Rompe com os projetos que o Senhor colocou na sua mão. Mas não se deixe abalar mais pelas coisas que aconteceram, que passaram. Pelas nossas instabilidades emocionais. Marjorie, mas no caso, vamos lá. A pessoa que passou pelo o mesmo que eu passei, né? Esse Os tipo processos da vida. Sim, os processos da vida, né? Gabriel, dá uma pausa aqui rapidinho. O pessoal tá falando que o áudio, mas o Eliezer, já arrumou? Tá tudo certo? Pessoal, se tiver tudo certo, manda um joinha para nós aqui, para nós saber se vocês estão ouvindo tudo certinho, tá bem? Pessoal, dá tempo de você compartilhar essa live, dá tempo. O negócio aqui tá forte. A minha esposa já tá chorando ali. Tá muito. Eu já imaginava o que ia acontecer aqui hoje. Bom, ô Marjorie, vamos dar continuidade aqui? Vamos lá, que nós já estamos em 84 minutos. Gente! 84 minutos. Bom, vamos lá. Para as pessoas que passaram o que eu passei, a toda a minha família, um beijo para vocês, amo cada um. Tá? A pergunta que eu quero fazer para você, Marjorie, olhe bem. É normal, quando você ouve isso, sentir como isso é um combustível ou isto é um orgulho dentro de nós? Pô, as pessoas não acreditam, mas eu vou fazer acontecer. Isso é orgulho. Pergunta difícil essa. Difícil, né? Uhum. Eu acho que tudo depende da motivação com que nós estamos fazendo. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo o que você faz? Você quer esfregar na cara dos outros que você é bom, que você vai dar certo? Ou porque de fato você quer ajudar pessoas? O que te faz fazer isso? Então eu acho que a intenção do nosso coração, ela nos julga mais do que qualquer pessoa. Sim. Né? Então eu acho que a gente precisa voltar e analisar para dentro de nós. O que eu faço, o que eu faço? Será que eu quero aprovação ou de fato? Vamos falar da nossa vida cristã. Será que eu faço o que eu faço para a expansão do reino de Deus? Ou será o que eu faço usando o nome de Cristo para ter validação? Por que você faz isso? Então, será que você está ajudando pessoas ou será que você está usando o nome de Deus só para alcançar pessoas? Hoje está meio na moda usar o nome de Deus em vão. Sim. Então, a gente precisa cuidar com a intenção do nosso coração. E Deus sonda ele, né, Marjorie? Afinal de contas, Sim. tem um Deus que somos. E olha que engraçado, porque hoje eu estava lendo Mateus e várias partes da Bíblia onde o Senhor Jesus deixava conselhos para nós, né, de como nós deveríamos agir em todas as circunstâncias. Ele falava com os irmãos, falava com o coração, de várias coisas. E sempre que Jesus termina uma frase, ele fala assim: porque o Senhor teu Deus, que te vê em secreto, te recompensará. E em todas. Eu circulei a palavra secreto hoje mais de 5 vezes em 2, 3 capítulos que eu li. Então, por que você faz? É muito fácil eu vir e falar que eu faço para a expansão do reino de Deus. Sim. Mas e no secreto? Será que Deus vai recompensar? Sim. A intenção do meu coração? As obras. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que Sim. um pouquinho. Então, no caso, muitas das vezes pode ser um combustível, né? Porque as pessoas não acreditam, falam, pô, você sabe do seu potencial. Exato, nós conhecemos nosso potencial. Pode ser assim um combustível, mas cuidado para que isso não vire um orgulho, porque é uma linha muito tênue entre um e o outro. Tá, Marjorie, nós estamos 1h20, Gabriel. 1h20. Eu gostaria de lançar um outro convite para você voltar aqui, para a gente continuar esse bate-papo, se você topar, tá bem? E eu quero fazer uma última pergunta para você, que eu acho que essa pergunta vai ser importante. Muitas pessoas, elas começam a empreender e começam a entregar totalmente a sua vida para aquilo. A palavra do Senhor diz que aonde está o seu coração, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, para que isso não se torne uma obsessão e comece a atrapalhar as outras áreas da vida, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
que a pessoa pode fazer para que não deixar essa obsessão chegar, para afastar essa obsessão, para manter o controle de todas as coisas? Princípios e valores. Onde está, né? Os nossos princípios e onde estão nossos valores. Sim. Eu acho que isso vai dizer muito sobre como não afastar, né? E ter uma base solidificada, né? Quando eu entendo que o meu princípio é Deus acima de todas as coisas, a palavra do Senhor, família, depois o Senhor, e servir ao próximo, eu entendo que... faz a pergunta de novo, só para eu não perder meu raciocínio, porque às vezes eu viajo no meu raciocínio e eu perco a pergunta. Olhe bem. Aí eu vou falar e eu não Sim. respondo o que tu me perguntou. Vamos lá. Para que o empreendedorismo não se torne uma obsessão. Para que o empreendedorismo... Então, a gente precisa cuidar dos nossos princípios e valores. E é muito engraçado porque nem todo empreendedor tem princípios e valores. Sim. Eles fazem todo um plano de negócio, mas eles esquecem disso. E por que eu falo isso? Porque quando a gente tem um princípio e valor da nossa vida, não do nosso negócio, porque eu posso montar um para minha vida e um para o meu plano de negócio, eu volto para minha base sempre. Então, meu princípio é servir a Deus acima de todas as coisas. Então, eu não vou negligenciar o meu servir a Deus por causa do meu negócio. Meu princípio é estar com a minha família. Então, eu não vou negligenciar aquilo que é princípio para mim. E eu acho que se a gente começar a se perder, pode acontecer, e acontece muito, em alguns momentos nós estarmos mais focados, né, nos projetos. A gente ter a consciência que a gente precisa voltar para a base. Então, a gente precisa ter, de novo, né, a consciência, a decisão de voltar para aquele lugar. Para não perder tudo que a gente já construiu como ser humano por causa de um sonho, por causa de um negócio. Eu acho que a gente precisa estar firmado em princípios e valores individuais da vida, para depois pra gente sempre conseguir estar voltando para eles ali e não deixar passar por cima, sabe? Sim. Bom, eu gostaria, Marjorie, antes de fazer as considerações finais, nós estamos com o podcast que 3 meses? 3 meses que nós estamos com o podcast, aproximadamente 3 meses. E hoje nós estamos no 13º. Eu não vou falar 13, porque eu não gosto muito desse número. No 13º já é bom, né? Que já é um pouco mais episódio. Então, mediante aqui, todos nós, aqui está o pessoal, né? Meu pessoal. O nosso podcast é formato livre, né? Então nós abordamos vários tipos de assuntos. Mas hoje, minha equipe está aqui, eu gostaria de... Eu já venho pensando sobre isso, eu quero falar isso ao vivo, né? Quero até que depois fazer um corte. O nosso podcast, a partir de hoje, depois eu me resolvo com a minha equipe. O nosso podcast, a partir de hoje, nós vamos falar sobre fé, empreendedorismo, família, Deus, aquilo que vai acrescentar na vida de outras pessoas, né? Então, hoje o nosso podcast, ele vai ter esse formato, né? Porque nós estávamos buscando, né, de fato, qual é o nicho que nós iríamos abordar. Então, a gente abordou vários nichos, né? Todos foram maravilhosos, mas hoje eu cheguei a uma conclusão que esse seria a base do nosso podcast. Amém, glória a Deus. Bom, minha equipe está tudo olhando. Mas, Marjorie, eu gostaria muito de agradecer a você por você ter feito esse bate-papo aqui com a gente. E eu estou muito feliz. Para mim, foi de muita valia mesmo. Tá bem? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Mônica? Muito interessante conhecer a Marjorie, eu não a conheci. Prazer. É a Mônica. Isso. É a Mônica, é a mãe do Kevin. Ela veio, ela trouxe o Kevin para... Mônica, obrigado pela sua participação, viu, Mônica? Prazer é meu. Vou te conhecer depois. Eu falei para ela hoje vai vir uma mulher aqui no podcast, vale a pena assistir. E ela, muito obrigado, viu, Mônica? Deus abençoe. Marjorie, então o convite está lançado para você. Tá sempre, gente. Tá bom? Bora conversar. Então tá bom. Gente, muito obrigado a todos vocês. Mesmo que a live está terminando, eu gostaria de pedir para você compartilhar, para você também deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram, nos ajude. Só lembrando que eu tenho 3 filhos para comprar leite, Marjorie. Isso aí, bora lá, gente. Compartilhar esse canal. Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, viu?
Pode falar. Ah, verdade. Nós temos um bordão aqui, ô Marjorie. Antes de terminar, gostaria que você olhasse para essa câmera e você deixasse uma mensagem. Hoje eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que estão passando por momentos difíceis, de dificuldade, incerteza, não sabe o que fazer, para onde ir. Deixa uma mensagem para elas. Olá, mulheres, não percam a esperança em Cristo Jesus. Ele é o único que pode restaurar a tua vida, pode restaurar a tua família, pode restaurar os teus negócios. É através da palavra do Senhor que nós fundamentamos os nossos princípios, os nossos valores de vida e de negócio. Então, eu queria te convidar e te aconselhar a conhecer um pouquinho mais intimamente esse Senhor que salvou a minha vida e tem me transformado, para que Ele possa também salvar a sua e transformar a sua vida. E nós estamos aqui para te ajudar no que for preciso. Não hesite. Nós estamos aqui para trilhar um caminho com você. Ô Marjorie, se as mulheres do Brasil quiserem te procurar, você vai atender também ou é impossível? Gente, hoje em dia o online tá pra isso, Tá né? bom, então ok. Marjorie, muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, gente. Fica com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe sua casa, seus projetos, sua família. Tamo junto. Até semana que vem. Um abraço.